Vou pedir para a igreja ficar de pé, por favor. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse tempo da ministração da palavra. Jesus, muito obrigado por esse culto que prestamos ao Senhor. Nós viemos aqui lhe entregar a nossa vida, os nossos louvores, entregar adoração a Ti, Jesus, e o Senhor sempre nos surpreende com a Tua doce e poderosa presença. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor sempre supre as nossas necessidades. E agora, Jesus, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo possa conduzir essa mensagem no coração de cada filho Teu que decidiu estar aqui nesta manhã. Temos falado de um assunto tão sério, Jesus, para os nossos dias, um assunto tão profundo para os nossos dias, Pai. E eu te peço, Jesus, que mais uma vez o Senhor venha trazer luz sobre a vida de cada filho Teu, que um dia disse que o Senhor era Senhor e Salvador de suas vidas, que um dia te aceitou, Pai, que um dia foi salvo. Que nós possamos nesta manhã, mais uma vez, nos relembrar do compromisso exigido de nós, ó Pai, quando nós decidimos nos entregar para Ti. E que aqui neste lugar, mais uma vez, o Senhor possa trazer a reconciliação na vida dos Teus filhos, trazer uma direção renovada, trazer, ó Pai, em nome de Jesus, um encorajamento para prosseguir nesse caminho que às vezes é tão tortuoso. Te pedimos, meu Pai, também, que o Senhor continue a abençoar todas as igrejas que estão reunidas nesta manhã, para que a Tua palavra seja pregada da maneira correta. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. O Evangelho segundo Jesus. Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens intitulada Evangelho segundo Jesus. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos. Evangelhos segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Nós temos esses 4 evangelhos, cada um sob uma ótica diferente, como já expliquei para vocês, com um público onde o escritor ele tinha o desejo de alcançar. Se nós pegarmos o Evangelho segundo Mateus, você vai perceber que Mateus ele foi escrito para alcançar os judeus. Se você pegar o Evangelho segundo Marcos, você vai perceber que Marcos tinha uma linha para alcançar os gentios. Então, o Evangelho de Marcos, por exemplo, na questão do entendimento, ele é muito mais fácil de entender e compreender do que o Evangelho de Mateus. Porque se o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, existem diversos termos ali, terminologias, até mesmo as falas de Jesus, os diálogos de Jesus, eles são um pouco mais profundos. Por quê? Porque a intenção dele era justamente alcançar o seu próprio povo. Então os evangelhos em si, eles têm algumas peculiaridades, mas o que eu desejo falar com você nesta manhã, é o Evangelho segundo Jesus. O que Jesus disse em sua palavra, quando ele disse para mim e para você, me siga, segue-me. Então a intenção aqui com essa série de mensagens pela manhã, é para que você, que já tomou a decisão ao lado de Cristo Jesus, compreenda o que isto significa. Nós estamos em um mundo, gente, que está tudo virado de ponta cabeça. Hoje já não é, por exemplo, mais Dia das Mães, é o dia de quem cuida. Vocês sabem disso? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Essa semana eu recebi a notícia de um pastor, um pastor ali no Nordeste, não lembro exatamente qual a cidade, acho que no Pernambuco. Ele foi preso. Foi preso por quê? Porque estava pregando a verdade. Então houve uma confusão, onde ele foi taxado como alguém intolerante, homofóbico, simplesmente porque estava pregando a Bíblia, e ele foi preso, está preso. Do Dunamis, o ministério do Tel Hayashi, você conhece bem, está preso o pastor. Não sei se já saiu nesse fim de semana, como é que está, mas na sexta-feira, até sexta-feira ele estava preso. Então essas situações que estão acontecendo no mundo, elas estão trazendo para nós um estreitamento muito grande. E se você não souber discernir o que está acontecendo, na hora que realmente o calo apertar, você sai fora, você espirra, você não permanece. Eu, quando eu leio o Evangelho de Jesus, eu vejo um Jesus que ama constantemente em todo tempo, mas eu vejo um Jesus também que confronta o tempo inteiro, tanto os seus discípulos quanto aqueles que se aproximavam deles.
Então a pergunta que eu faço nesta manhã, e ela merece um destaque especial: como está a sua vida cristã? O que você tem entendido acerca do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus? Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? A gente que é batista, a gente tem às vezes uma frase que ela é extremamente infeliz se colocada fora de contexto. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio nisso. Só que eu não prego isso para você, porque exigiria aqui muitas horas para te explicar o que exatamente está por detrás dessa frase. Se eu simplesmente falo isso de maneira superficial, eu aprimoro em você o modo levianidade. Vou viver na igreja como um santo, lá fora vou aprontar todas, porque eu já entreguei a minha vida para Jesus, então tanto faz. Quando nós não entendemos o contexto de certas passagens bíblicas, temos a tendência de sermos superficiais. O meu desejo com você nessa manhã é que você pare para analisar como está a sua vida cristã, sendo o mais sincero que você conseguir. Olha o que diz aqui as Escrituras em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Paulo dizendo isso para a igreja de Corinto. Paulo está falando com a igreja de Corinto, é com a igreja que ele está falando. Ele não está falando com qualquer público, ele está dizendo para o público, aquele público que disse: sim, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. É para esse público que Paulo está dirigindo a sua carta aos Coríntios. Ele diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu sei que vocês tomaram a decisão, eu sei que vocês estão vivendo, uma vida cristã, mas constantemente provem-se a si mesmos, para ver se vocês permanecem na fé, se vocês não estão sendo enganados com qualquer vento de doutrina, se vocês não estão apostatando não com palavras, mas com atitudes. Provem-se. Vejam se vocês estão na fé. É tempo de você se recolher, é tempo de você botar o seu joelho no chão, é tempo de você perguntar para Jesus, para o Espírito Santo: Senhor, eu estou na fé ou não? O que o Evangelho de Cristo Jesus prega para mim e para você? Vida, salvação, vida eterna. Mas será que todos nós estamos mesmos disponíveis, sensíveis, para de fato entender e compreender a profundidade do chamamento, da ordem de Jesus, quando ele disse: segue-me? A superficialidade tomou conta dos nossos dias, irmãos. Há 50 anos atrás você comprava uma geladeira, ela durava uma eternidade, era quase um Deus, era só adorar, porque não quebrava, não era destruído. Você compra hoje um eletrodoméstico, dali 2 meses está dando pau, problema. Aí você vai comprar a peça, só tem de plástico, você bota, quebra de novo, e assim vai. Tudo é superficial hoje. A vida das pessoas estão superficiais. O que dirá na vida cristã? Vida cristã é sinônimo de superficialidade. Em alguns lugares que você entra dentro da igreja, não se fala sobre o pecado, porque se falar sobre o pecado assusta as pessoas. Então você não pode falar. A igreja que mais cresce no mundo, nos Estados Unidos, é uma igreja que não fala sobre pecado, não fala sobre problema, tudo é vitória, é o que as pessoas querem ouvir, mas não é o que as pessoas estão vivendo. Se eu parar aqui para entrevistar qualquer um de vocês e perguntar como foi a semana, gente, o mundo que nós vivemos hoje é luta, é guerra o tempo todo. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual, ela está acontecendo, ela é real. Então sim, nós precisamos entender e compreender o Evangelho segundo Jesus. Precisamos examinar para ver se nós estamos na fé de Cristo Jesus, para que quando chegar aquele aperto que o mundo vai dar em nós possamos dizer: eu vou permanecer em Cristo Jesus. Eu estava assistindo ontem ou anteontem o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, e aí tem um trecho do filme muito bom para vocês assistirem, aonde o Lucas está ali no meio daquela multidão de romanos, e alguns soldados pegando
documentação para ver quem era e quem não era do caminho. E quando eles abordavam as pessoas e perguntavam: você é do caminho? Ou seja, você é de Jesus? Quem não negava Jesus, virava uma vela humana, pendurado no alto de um mastro, jogavam combustível no cara, metiam fogo no cara vivo. E assim era, com qualquer um na época de Nero, 70 depois de Cristo. Essa era a situação ali que Paulo estava vivendo quando estava preso em Roma, prestes também a ser decapitado. E quando as coisas apertarem aqui para nós? E quando chegarem para você e disserem assim: o que você pensa sobre a ideologia de gênero? O que você vai responder diante das autoridades? Nós estamos caminhando para isso, meu irmão. Então eu não posso ser um sem noção de não preparar você para esse tipo de enfrentamento. Eu preciso fazer você pensar, eu preciso fazer você meditar e refletir de como está a sua vida cristã. Porque se você for superficial demais, na hora que realmente a coisa apertar, você vai ser o primeiro a fugir. E não dá. Nós temos uma responsabilidade e precisamos permanecer em Cristo Jesus. Amém? O tema da mensagem desta manhã é indo além do interesse. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Vamos ler de 16 a 22. É a história do jovem rico. É uma história muito pertinente para o que nós estamos falando aqui pela manhã. Então Mateus capítulo 19, de 16 a 22 diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem rico: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Se eu pudesse resumir aqui para você toda essa história do jovem rico, eu me utilizaria do versículo 33 de Lucas capítulo 14, que diz assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Todo discípulo de Cristo Jesus, ele precisa entender uma premissa na vida cristã. Você que é um cristão, você que entregou a sua vida a Jesus, você tem que estar disposto a abandonar tudo. Tudo é tudo. Tudo que você considera mais importante, todas as suas riquezas, todas as suas posses, tudo que você possui, se você não estiver disposto a abandonar tudo, você não entregou nada. A vida cristã é isso. A vida com Jesus é isso. Ou você deu tudo para Ele, ou você não deu nada. Ele não aceita que outra pessoa se assente no trono da sua vida, nem você, e Ele também não vai dividir o espaço dele com ninguém. É por isso, meus irmãos, que eu tenho falado ao longo desses últimos anos que estou aqui com a igreja. O caminho é estreito, a porta é estreita, são poucos os que passam por elas. Muita coisa do que nós vemos aí na mídia é tudo mentira. Na mídia evangélica, então, tem muita baboseira. Porque o que a palavra de Deus e a Bíblia nos prega é justamente o contrário. Você está diante de uma história bíblica, aonde uma pessoa teve um encontro pessoal com Jesus e não foi salvo. Você parou para pensar nisso? Porque qual que é a novela que todo mundo fica pintando acerca de Jesus? Acham que Jesus está sorrindo o tempo todo. Acham que Jesus é o Salvador, mas que Ele nunca chama atenção. O que você tem a me dizer sobre essa história em especial? De alguém que se encontra com Jesus, de alguém que era realmente considerado como alguém justo e íntegro diante da sociedade que ele vivia, guardava os mandamentos,
Alguém que tinha uma vida honesta. Ele era rico, mas a Bíblia não diz que ele era rico e enriqueceu de maneira, passando a perna nos outros. A Bíblia diz que ele era um homem rico, e as pessoas que estavam em sua volta comprovavam também que aquele não era um homem comum, era alguém especial no meio do povo, era uma autoridade no meio do povo. Nós concluímos isso com alguns outros versículos nos outros evangelhos. Ele vem com diversas atitudes e ele toma diversas decisões corretas, mas no fim das contas, lá no fundo do seu coração, ele não estava sensível a abandonar tudo. E porque não abandonou tudo, ele não recebeu nada. Ele saiu da presença de Jesus sem a salvação. E aí, algumas questões não entram na minha cabeça. Como ter uma vida dupla, uma vida cristã dupla, pode fazer com que você entre no céu, ou eu? Diga para mim. Como que eu posso chegar aqui num domingo de manhã e dizer para você, se você não contribuir com o seu dinheiro, você não irá para o céu? Isso é mentira. Isso é mentira, não sou eu que determino se você vai ou não. Nós temos uma noção através da palavra, mas é o Senhor quem determina isso. Meus irmãos, não dá para ter uma vida dupla. Não dá. Nós encontramos um homem aqui que em tudo ele era direitinho, mas encontramos também uma palavra dura do Senhor Jesus que praticamente o enxotou. Ele tomou a decisão de, não, isso é por demais grande para mim, não quero. Outra pergunta que eu faço a você, se este era um homem zeloso, eu estou dizendo zeloso, no caso mesmo dos ensinamentos farisaicos. Os fariseus tinham uma qualidade externa, mas tinham. Eles não abandonavam o templo. Se eu estou dizendo para você que esse homem era um homem zeloso em relação à palavra, porque você acha que vindo uma vez por ano na igreja, vai fazer com que você cresça espiritualmente e encontre o caminho mesmo da satisfação? Não vai. Alguém tem que te dizer isso, meu irmão. Alguém tem que ser sincero contigo. Precisamos tomar muito cuidado com tudo que nos foi apresentado até aqui, porque eu entendo que nós estamos vivendo em uma época onde o joio está sendo separado do trigo, aonde o diabo tem voado muito baixo e aonde ele está conseguindo enganar a muitos. Então eu espero em Cristo Jesus que essa comunidade cristã, não posso tomar a responsabilidade por outras, mas essa comunidade possa dizer, de fato, preciso avaliar a minha vida e voltar para Jesus para ontem. Semana passada eu falei e volto a repetir, avalie a sua salvação, se de fato você veio pelos motivos certos. Avalie o seu batismo, se você entendeu realmente o que significa o batizar nas águas. Avalie a sua vida cristã. Isso, não há nada de errado nisso, meu irmão. Nada de errado. Pelo contrário, existe sabedoria e discernimento numa atitude como essa. Amém? O evangelismo moderno está preocupado com decisões, estatísticas, ir à frente, macetes, apresentações pré-fabricadas, conversas de vendedor, manipulação emocional e até intimidação. Quantos aqui de vocês foram evangelizados, mostrando Jesus como Salvador? Não há nada de errado nisso, só que é uma apresentação pela metade. Nós precisamos apresentar Jesus primeiro como Senhor, porque quando nós oramos, e como a palavra mesmo orienta, a ordem das coisas é, eu te aceito como Senhor e Salvador. O evangelismo moderno apresenta somente o Salvador, o Jesus cool, o Jesus bom, o Jesus que ama, o Jesus que aceita, o Jesus gracioso, e de fato Ele é. Mas e a outra parte? A outra parte diz respeito a mim. Porque agora a atitude minha precisa ser diferente diante do meu Senhor. E o que o meu Senhor, porque já não é mais a minha vida, é a vida dele que habita em mim. Então o que o meu Senhor espera de mim? Quais as decisões e atitudes que eu preciso ter para que de fato eu
seja visto aí fora como alguém que vê Jesus como Senhor. Sempre que você estiver evangelizando alguém, se você apresentar a essas pessoas um Jesus que é somente Salvador, a partir do momento que ela pisar em um lugar sério, uma igreja séria, que fala acerca de Jesus, dos seus ensinamentos, ela vai achar tudo muito esquisito e vai achar que você a enganou. Tome cuidado com isso. Aqui está o exemplo, esse jovem rico. Então vamos falar sobre ele. Algumas verdades acerca desse jovem rico. Primeiro, ele possuía a motivação correta. Pode completar aí no seu esboço. Ele apresentou-se à procura da vida eterna. Quem não quer uma vida eterna? Quem não quer viver para sempre? Está todo mundo procurando o elixir da vida eterna, não é? Até o Indiana Jones procurou e encontrou. Não é verdade, gente? Todo mundo quer viver no cálice lá e viver para sempre. Essa é a busca do homem. Sabe por que você tem esse anseio? Porque você não foi criado para a morte entrou no meio, né, de intrusa aí. Mas você foi criado para a vida eterna. Você quer viver eternamente. Isso, todo ser humano tem este anseio. É porque corre nas nossas veias, no nosso DNA. Nós fomos criados por Deus para viver para sempre. Então, nesse jovem rico, não era diferente. Ele se apresenta à procura de vida eterna. Sabia o que queria e sabia que não tinha a vida eterna. Ou seja, toda aquela pomposidade farisaica de alguém que guardava os mandamentos, como ele mesmo colocou aqui, e Jesus só apresenta a segunda parte dos mandamentos. Ele pega e diz: não, mas a tudo isso eu tenho obedecido fielmente. Mas ainda assim, mediante isso, ele era vazio, porque ele chega até Jesus e diz: como eu faço para ser preenchido? Como eu faço para ter a vida eterna? Tudo isso que eu estou vivendo na religião não está me trazendo vida. Eu quero vida. Jesus, como eu faço? Existia um anseio na vida desse homem. Ele queria a vida eterna. Ele buscava por isso. Era possuidor de praticamente tudo, menos da vida eterna. Não havia nada de errado com a sua motivação. É bom que se deseja a vida eterna. Todos nós podemos desejar. Com certeza, ele compreendeu que a vida espiritual é muito mais importante do que toda a sua riqueza. Olha o que disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Era jovem, era rico, era um líder, era proeminente, provavelmente líder de sinagoga também, né, porque aqui no texto bíblico, no original bíblico, mostra que ele era um grande líder ali, era muito respeitado, as pessoas tinham um bom testemunho dele, mas ainda assim ele era um homem vazio. Então a motivação dele foi correta? Corretíssima. Todos nós podemos ansiar pela vida eterna, mas esse homem era um homem perturbado. Toda a sua religião e riqueza não lhe tinham dado confiança, paz, alegria ou mesmo uma esperança duradoura. Nada disso era suficiente para ele. A vida eterna é ser participante do reino onde Deus habita, é andar com Deus vivo. Vida eterna não começa depois que você morre, meu irmão. Vida eterna começa aqui, agora, em vida. Se você tem Cristo Jesus e o segue pelas motivações corretas e o serve como Senhor da sua vida, se você de fato está entendendo o que significa vida cristã, compreendendo, discernindo, você já está vivendo a vida eterna, você não morre mais. Entendeu? É tudo diferente. É por isso que a gente vê aqueles missionários, sabe aqueles missionários que estão sendo escorraçados no Oriente Médio? Sabe aquelas pessoas que estão sendo pregadas na cruz novamente, aqui nos nossos dias, isso está acontecendo. Sabe aqueles que estão sendo decapitados? Sabe esses pastores e cristãos nigerianos, por volta de 20 somem todo dia, porque passa ali os extremistas do Islã, arrastam, levam para longe e assassinam essas pessoas. Como que você acha que esses vão para esses lugares? Como que você acha? Ah, vocês vão me matar? Como que vocês vão matar alguém que já vive eternamente? Não tem como. O que vocês vão fazer é acabar com essa breve vida que eu estou vivendo aqui, mas eu não morro mais, amigão. Eu não morro mais. Pode fazer o que você quiser. Eu não morro mais. É por isso que Paulo enfrentou o que enfrentou. Os apóstolos enfrentaram o que enfrentaram. João ficou exilado na ilha de Patmos. Todos eles enxergavam além das circunstâncias. Essa perspectiva
Nós precisamos criar. E por que não criamos? Porque nós não estamos vivendo a vida com base na eternidade. Por mais que você diga, sim, eu creio, você está vivendo a sua vida no materialismo do momento. Você acha que são só esses 70, 80 anos de vida. Porque com base na eternidade, meu irmão, sabe o que você vai ter? Você vai ter um orçamento de guerra. Existem trivialidades e superficialidades na sua vida que perdem totalmente o valor quando você pensa na eternidade. E eu não estou dizendo aqui que é errado você ter um conforto. Não é isso. Mas existem certas situações e você sabe bem que já não cabem mais para você. Outra coisa que esse jovem rico tinha, ele tinha a atitude correta. A atitude desse rapaz foi correta também. O texto diz aqui em Marcos capítulo 10, versículo 17, é uma outra ótica, tá? Olha só a ótica de Marcos em relação ao jovem rico, diferente da de Mateus. Elas se completam, olha o que diz aqui. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Atitude correta. Pensa comigo aqui, tá? Nós estamos falando de um jovem proeminente, um líder provavelmente de uma sinagoga. Nós estamos falando de um homem rico, onde o povo testificava o seu bom testemunho. E nós temos do outro lado Jesus. Quem era Jesus? Jesus era o inimigo número 1 dos fariseus. Jesus era o inimigo número 1 dos líderes religiosos. Então pense agora no jovem rico. Pense agora em Jesus. Pense agora nos fariseus desse lado de cá, só assistindo o que está acontecendo. O texto diz que ele vem, ele vai até Jesus, ele se ajoelha. Se tinha uma coisa que o povo de Israel havia aprendido a duras penas, era não se ajoelhar diante de ninguém. Quando ele se ajoelha, ele não está preocupado com os líderes farisaicos. Ele não está preocupado com o que aquele povo, que era do convívio dele, pensaria. Ele não está preocupado com isso. Que eles vão pensar? Que deixa que eles pensem o que eles quiserem. Ele chega com a atitude correta. Em Marcos 10, 17 diz que ele veio, diferentemente de Nicodemos, que se apresentou a Jesus na calada da noite para ficar ali mesmo, sem ninguém perceber, que era também um líder proeminente em Jerusalém, em Israel. Esse não, esse vem durante o dia, esse vem e se ajoelha na frente de todo mundo. Ele não está preocupado com o que os outros vão pensar, ele só quer preencher o vazio existencial da sua alma. Então ele tem a atitude correta. Era preciso uma coragem tremenda da parte de um homem como aquele para fazer uma pergunta como aquela. Ele tinha muito o que perder ao admitir abertamente sua carência por vida eterna, principalmente fazendo a sua pergunta para o inimigo número 1 dos religiosos de sua época. Percebe-se na vida desse homem ansiedade, insatisfação e grande tristeza. Tendo sido religioso a vida inteira, sabia que estava faltando algo para ele. Seu clamor foi de um coração em necessidade angustiante, que pensar da sua alegação de que cumpria toda a lei. É certo também que esse homem deu uma exagerada no cumprimento de toda a lei, porque ninguém consegue ser perfeito nos 10 mandamentos, na lei do Senhor, cumpri-la fielmente 100%. O único que conseguiu foi Jesus Cristo. Pense na situação desse homem, gente. Uma vida inteira sendo religioso, mas ainda sentia um vazio angustiante em sua alma. Como você se sente em relação a isso? Como está a sua vida hoje? Você está preenchido, meu irmão? Você cumpre uma tabela? É importante que você avalie a sua vida. Esse homem então também teve uma atitude correta. Outra coisa, ele foi à fonte certa. Amém? Jesus, a fonte das fontes. Ele foi à fonte certa. Satanás é mestre em enganar quando se fala em falsa segurança de salvação. Ele trata de assegurar-se de que a maioria das pessoas nunca encontre a vida eterna, fazendo-as gastarem a vida inteira procurando nos lugares errados.
1 João 5,11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Olha só, por curiosidade aqui, a tratativa desse homem. De vez em quando é importante que a gente compreenda o original bíblico, o significado, porque só no português a gente não consegue ter um entendimento correto. Olha só, o jovem rico estava procurando no lugar certo. Não há dúvida de que ele ouvira falar do poder de Jesus. Ele dirigiu-se ao Senhor chamando de didascalos, mestre ou professor, no grego. Ao usar esse título, ele reconheceu que Jesus era um mestre da verdade divina. Marcos e Lucas nos contam que ele o chamou de bom, usando a palavra agathos, que mostra que ele via o Senhor como sendo bom em natureza e essência. Ele teria usado a palavra kalos para referir-se a uma bondade estritamente exterior, mas não foi o caso que ele se utilizou. Ele se utiliza de duas palavras para se dirigir a Jesus, reconhecendo que ele era interiormente, divinamente inspirado, e que aquilo que ele pregava de fato era verdade. Não era qualquer palavra que ele estava se utilizando aqui. Mais uma vez, ressalto a coragem deste homem, diante de todos que ali estavam. Os termos que ele se utiliza para se referir a Jesus, eram termos que costumeiramente não eram utilizados por alguém do escalão dele, mas ele se utiliza. Então ele estava afirmando exatamente o que Jesus de fato era. Outra coisa, em relação ao jovem rico, ele fez a pergunta certa. A pergunta certa. Tem muita gente que diz que esse homem errou na pergunta. Ele não errou na pergunta. Ele acertou em cheio na pergunta. Que farei eu de bom? Noutras palavras, sua mente estava voltada para a salvação pelas obras. Por que estava voltado para a salvação pelas obras? Porque ele era fariseu. E o farisaísmo pregava: rapaz, você quer ser salvo? Então você tem que fazer. É na força do braço, é obra. Só que Jesus estava dizendo para esse rapaz que a salvação não era por obras, era pela graça. Nós entendemos como cristãos evangélicos que a salvação é um dom de Deus. Não existe nada que eu e você possamos fazer de bom para merecer a salvação. Amém? É isso. Você é salvo pela graça de Deus, por sua fé em Cristo Jesus, para as obras. Aí, depois que Jesus te salvou, meu amigo, você pega a enxada na mão e comece a trabalhar. Tem gente que esquece dessa parte também. Não pode, tá? Isso faz parte da vida cristã. Então Jesus te salvou pela graça para as obras. Não se tratava de uma cilada calculada desse homem para levar Jesus a dizer que aceitava a autojustiça. Tratava-se de uma pergunta simples e honesta, feita por alguém que estava à procura da verdade. Ele queria, gente. Toda a sua atitude mostra isso. Textos bíblicos confirmam isso. Diferentemente dos fariseus que no meio da multidão faziam aquelas perguntinhas bem babacas para expor Jesus, tipo assim: Jesus, tem que pagar imposto? Por que tem que pagar imposto? Eles faziam isso com a intenção do quê? De dar uma rasteira e falar: ah, pegamos você. Não esse homem. Esse homem está fazendo a pergunta do fundo do seu coração. Ele ansiava por isso, ele desejava isso. Meus irmãos, é muito parecido com a minha vida. Não vou dizer a sua, vou dizer de mim. Essa semana eu fui confrontado por Deus de uma maneira tão profunda, que eu parei para pensar: eu estou disposto mesmo a entregar tudo? Eu comecei a imaginar as coisas talvez mais difíceis a serem enfrentadas na minha vida, do qual exigiriam tudo de mim, e eu cheguei à terrível conclusão de que eu preciso ser trabalhado por Jesus. Essa semana eu cheguei à terrível conclusão de que eu não estava disposto a entregar tudo.
uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Hoje é dia das mães. Você que é mãe, você está disposta a entregar os seus filhos? Muito difícil, gente. Às vezes você não está disposto nem a entregar algumas horas do seu dia. Você não se dispõe a nada. Uma coisa profunda como essa aqui, Jesus o amou. O texto diz, Jesus o amou. Mas o jovem não quis. Ele é um reflexo da minha vida. Mas dá para a gente aprender com os erros desse rapaz. Como que aprendemos? O texto nos ensina. Primeiro, seja humilde para reconhecer como está a sua vida. Mateus capítulo 19, 18 e 19 diz, quais? Perguntou ele, Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava dizendo para esse homem aqui? Por mais que ele se sentisse muito à vontade de dizer, não, a tudo isso eu tenho obedecido, era impossível. Na cabeça dele, sim. Na inocência dele, sim. Mas, meu irmão, vamos pegar o último aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O único que conseguiu isso em vida foi Jesus. De resto, ninguém. Na totalidade desta palavra, esquece. Não dá. Relacionamento é muito desafiador para todos nós. O Senhor não ofereceu qualquer alívio para a necessidade sentida pelo jovem rico. Em vez disso, sua resposta confrontou o rapaz com o fato de quem ele era. Perante Deus, ele era uma ofensa viva. Você está entendendo? O que Jesus está falando com o rapaz? O rapaz está vindo. Sabe aquela pessoa que você diz assim, então esse daí eu estou evangelizando, mas ele está a um pezinho de se entregar para Jesus? É esse aqui. E geralmente a gente dá aquela facilitada, né? Para a pessoa vir. E o que Jesus faz nesse caso aqui? Vou dificultar, não vou facilitar. Que ele precisa entender o que significa isso. Ele precisa entender o que significa me seguir. Se eu facilitar para ele aqui e ele pisar para esse lugar, ele vai pisar no engano. Ele tem que entender o que significa isso aqui. Então Jesus, ao invés de facilitar ali no evangelismo, Jesus dificulta. Praticamente Jesus enxotou o rapaz da frente dele. Não se pode vir a Jesus pedindo salvação tão somente com base em carências psicológicas, ansiedade, falta de paz, sensação de desespero, falta de alegria ou desejo de ser feliz. É praticamente tudo que a igreja moderna tem pregado. Nós temos que trazer o encorajamento e o conforto. De fato, somos igreja. Nós nos ajudamos mutuamente. Falamos para o nosso irmão, vamos continuar, prossiga, não desista, Jesus é contigo, vamos vencer. Amém? Mas precisamos entender também que vir a Cristo Jesus, somente recebendo a parte da salvação, isso é incompleto. É por isso que um dos meus maiores desafios é com o crente, não é com o não crente. Porque te disseram uma coisa pela metade, eu estou tentando te apresentar a outra metade, mas está difícil. Muito desafiador. Tome cuidado com isso. Jesus não salvará
aqueles que tentarem vir a Ele, enquanto abrigam o pecado em seu coração. A misericórdia de Deus só é compreendida quando você entende a sua culpa pessoal e compreende que é um pecador, que carece da presença de Jesus. No caso do jovem rico, ele dizia que não, a tudo isso tem obedecido. Outras palavras, então se é isso eu nem preciso de você. Seja humilde para reconhecer como está a sua vida. A palavra precisa te levar a refletir sobre a sua salvação. Como está a sua vida hoje? Meu irmão, trate o pecado com seriedade, como também você deve tratar a salvação. Chame o pecado pelo nome, se arrependa dos seus pecados, volte-se para Jesus. Para ontem, conserte os seus relacionamentos, peça perdão por quem você fez sofrer, que hoje está distante da sua vida e de Deus. Faça alguma coisa. Não adianta você viver nesse orgulho maldito que está te levando para a sepultura. Conserte as coisas. Deus só poderá trabalhar na vida daqueles que reconhecerem que precisam dEle. Você pode ser bom em muitas coisas, muitas, mas nunca conseguirá se salvar por conta própria. Você precisa de Jesus. Segundo princípio que esse texto nos ensina, aprenda a confessar os seus pecados. Versículo 20, disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? O jovem não havia compreendido o significado do ensino de Jesus. Corajosamente, diante de uma multidão, ele declarou que havia guardado a lei. Ele deve ter sentido que a multidão iria afirmar que de fato ele era justo, porque até onde podiam ver, ele o era. Externamente ele havia guardado a lei. Isso confirma a verdade de que ele queria algo para preencher o vazio do seu coração. Esse cara estava indo no caminho direitinho, mas ele não entende o cerne da questão. E Jesus traz ele com a intenção de que ele entenda, mas ele continua não entendendo. Quer um comparativo, meu irmão? É você ouvir uma mensagem como essa, de alguém que teve um encontro cara a cara com Jesus, e você nem parar para pensar em como está a sua vida cristã. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E se uma árvore não dá fruto, o que acontece com ela? Jesus disse: corta, lança no fogo. Serve para nada. Pastor, estou entendendo. Minha vida hoje está estéril, espiritualmente falando. O que eu faço? Simples, meu irmão. Se arrependa do seu pecado, humildemente se achegue ao Senhor e vamos prosseguir. Comece uma nova semeadura. No tempo certo você vai ver os frutos acontecerem. Amém? A graça de Deus pode nos envolver nesta manhã de uma maneira profunda. Não é tempo de você se desesperar. O meu desejo aqui é te encorajar, como Jesus encorajou esse jovem rico. Diz o texto aqui para nós, olha o que diz no versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus o amou. Jesus me amou. Jesus olhou para aquela condição, ele viu, esse rapaz veio, ele se ajoelhou diante de todos, ele demonstrou um interesse, ele veio à fonte certa, ele fez a pergunta certa, Jesus olhou para ele, colocou algumas questões, Jesus o amou. A salvação não é para aqueles que desejam uma melhoria em suas condições emocionais, mas para pecadores que vêm a Deus buscando o perdão. Essa deve ser a nossa pregação. Não é uma pregação de barganha. Venha para Deus e você ficará rico. Venha para Deus e você terá equilíbrio emocional. Não, se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida ao Senhor. E você vai perceber que você continuará sofrendo. Você continuará não sentindo.
você continuará percebendo que o mundo todo está virado contra você, porém, você também perceberá que Ele te sustenta no dia mau, você também perceberá que Ele te ama como filho, você perceberá que Ele continuará guiando a sua vida para a tomada de decisões corretas e momento a momento, você perceberá, receberá as suas vitórias, amém? Esse é Jesus, esse é Jesus. Essa é a chamada dele. A não ser que a pessoa tenha vergonha do seu pecado, não há salvação. Não há salvação. Jesus olhou para ele e o amou. O Senhor não aceita os pecadores sob as condições que eles mesmos impõem. Embora amasse aquele jovem, Jesus não concedeu a vida eterna que ele pedira. Por quê? Porque ele não quis, meu irmão. Olhe para mim, eu preciso lhe dizer isso. Você está aqui, muitos estão vindo já diversos domingos. Se porventura Jesus voltar e você ficar, é porque você não quis, não é porque Ele não te apresentou a verdade. Entende o tamanho da responsabilidade que temos? É isso. Não é algo para te trazer peso, é algo para te encorajar a prosseguir. E aqui eu trago algumas coisas que talvez sejam do seu cotidiano. Temos que ter a disposição de reconhecer os nossos pecados. Um videozinho pornográfico recebido no grupo de amigos do trabalho. Isso é normal. Não, filho, é adultério. Dá o nome certo para isso, cara. Que tudo que o diabo quer é que você continue no engano. Isso é adultério. Você assistiu? Então você adulterou. Foi o que Jesus pregou. As intenções do teu coração, quais são? Você precisa saber discernir isso. Senão, você vai estar igual o jovem rico. Daqui a pouco você está com a vida toda virada do avesso lá fora. Não, a tudo eu tenho obedecido fielmente. Olha, eu sou uma pessoa piedosa. Olha como eu sou bom. O inferno está cheio de pessoas boas, inclusive o jovem rico. Não é sobre isso, meu irmão. Nós estamos nesse mundo, é fácil ver que não é. Eu vivo no mesmo mundo que você. Eu tenho que constantemente ver o que meus filhos aprendem na escola. Eu tenho que ver lá o que eles estão assistindo. Eu tenho que ver as literaturas que eu estou lendo. Eu tenho que avaliar. Eu não posso ler qualquer coisa. E se eu leio qualquer coisa, eu ensino qualquer coisa. Não, peraí. Tudo hoje você tem que pensar muito bem. Vai nos estabelecimentos. A pessoa pergunta para você, com nota ou sem nota? Com nota. Então, com nota é tanto. Não, então vai sem nota, mas sem nota é tanto, meu irmão. Aqui, é lá, é o Sheol, é o sem nota. Pecado. Essa parte a gente vai relativizando. Não, tudo bem. Não, tudo bem. É uma mentirinha aqui com o propósito de fazer o bem. Mas é mentira, é pecado. E se você não tratar isso como pecado, você relativiza e você diz, tudo tenho obedecido. Não, mas você acabou de mentir. Não, mas isso aí não conta. Espera aí, Ele não pode salvar do seu jeito, é do jeito dele. Não é do seu jeito, nunca será. Terceirizar a educação do seu filho para o Estado, ou para a igreja, você tem que dar um nome para isso. É omissão, é pecado. Meus irmãos, depois de tudo que nós falamos aqui, nesses últimos meses, se você que tem filho pequeno em escola pública, se você até hoje não trocou uma ideia com o seu filho, é omissão, pecado. Você entendeu? Então nessa perspectiva, sim, é aprender a confessar os pecados. E quando você confessa os pecados, olhe para mim, sabe o que acontece? O Senhor olha para você e diz, vamos recomeçar, eu te perdoo. Amém? Vamos para frente então, vamos a partir daqui então fazer diferente.
olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, eu sei que está difícil, mas eu vou te sustentar. Pediu perdão? Está arrependido? Vamos lá, vamos continuar. E por último, submeta-se a Cristo. Finalmente Jesus o submeteu ao último teste. Depois de tantos testes, né? Jesus o submete ao último no versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Amém, gente? Olha aqui, antes do último teste, o olhar de Jesus para você sempre será um olhar de muito amor, de muita graça. Você já imaginou? Agora se coloca no lugar do jovem rico, tá? É um diálogo. Não é um telefonema, é um diálogo. Jesus olha para o homem olha para Jesus. Jesus olha com os seus olhos acolhedores. Jesus o amou. Toda a atitude corpórea de Jesus, o seu olhar, a forma como ele estava posicionado, a forma como ele estava conversando, era de amor, muito amor. Ele era o próprio amor em pessoa. Ele era a fonte inesgotável e continua sendo a fonte inesgotável de amor. Então Jesus olha para ele e o ama. Antes do último teste, ele tem essa visão de Jesus, de um amor infinito. Imagine só você diante de um Jesus olhando para você e dizendo: olha aqui nos meus olhos e perceba o quanto eu te amo. E veio o teste. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus: vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Não dava para ele. Ele disse: não, isso é grande demais para mim, é muito desafiador. Não dá para mim, Jesus. E sai sem a salvação. Eis aqui o grande teste. Será que ele irá obedecer o Senhor? Jesus não está ensinando salvação pela filantropia não, tá bom? Você pega aí a sua grana toda, se você der para os pobres você será salvo. Não é isso. Não está dizendo que é possível comprar a vida eterna com caridade. O que ele está dizendo é: você irá fazer o que eu quero que faça? Quem irá mandar na sua vida? Você ou eu? Você me deixará ser Senhor e Salvador? Ou você só vai querer a parte do Salvador? Só que isso, somente isso, não será possível. Ao se colocar em disputa com as riquezas daquele homem e exigir que ele fizesse uma escolha, o Senhor revelou o verdadeiro estado do coração daquele jovem. Será que temos, literalmente, que dar tudo o que possuímos para que nos tornemos cristãos? Não. Falando de posse. Não necessariamente. Mas devemos estar prontos a abandonar tudo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Eu estou dizendo para você o que está descrito na palavra. O teste daquele homem eram suas posses, suas riquezas. Para cada um é um teste personalizado. Você vai ter que responder por você. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um voto de pobreza. Esquece isso aí, tá? Eu não estou dizendo que amanhã você tem que vender todas as suas propriedades e trazer para a igreja. Isso aí é bobeira também. Não vá por esse caminho, a não ser que o Senhor te conduza a isso. Mas eu estou dizendo para você que em Lucas capítulo 14, versículo 33, nos ensina que você tem que estar disposto a abandonar tudo, por amor a Cristo Jesus. Isso é bíblico. Versículo 22 diz: tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Poxa pastor, mas foi pesado esse lance aí do jovem rico, hein? Muito pesado. Mas a Bíblia também tem um paralelo. Zaqueu, lembra de Zaqueu? Eu me lembro muito bem de Zaqueu pela sua baixa estatura. História de Zaqueu, gente, é um paralelo desse jovem rico. Zaqueu também era muito rico, proeminente, tanto para o Império Romano ele era muito bem visto, para o povo judeu, só para a sua prole ali dos publicanos e cobradores de impostos.
mas era alguém respeitado. E quando ele declara que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, o que ele faz? Se de alguém extorquir alguma coisa, darei 4 vezes mais. Sabe de onde ele tira isso? Da lei, em Deuteronômio. Na realidade, aquilo era uma aplicação da lei, que ele entendia, sabia, e ele fez o quê? Justamente o contrário. Para ele, toda a sua riqueza não era nada comparado à presença de Jesus e à vida eterna que estava sendo apresentada a ele. Então, na Bíblia, ao mesmo tempo que fala de um jovem que se retirou sem a salvação, nós encontramos a escória da sociedade judaica, um publicano chamado Zaqueu, que reverteu a situação de inferno para o céu. Alguém que era odiado, mas que passou a ser amado pelo Senhor e que tomou a decisão correta. Você, da mesma maneira, precisa se submeter a Cristo. E submissão é estar debaixo de uma missão. A missão não é sua missão, é a missão que Cristo tem para você. E eu não quero que você entre no farisaísmo gospel. Eu quero que você descubra ter um relacionamento com Cristo, para que aquilo que você tem, às vezes, de dons, habilidades e talentos, passe a ser submisso à vontade do Senhor. Ele deseja usar a sua vida, Ele deseja usar as suas redes sociais, Ele deseja usar a sua família, seus dons e talentos, para que a mensagem seja pregada. Meu irmão, é difícil vivermos neste mundo? Bastante. Mas nós podemos, pela fé, assumir uma postura diferente a partir daqui. Mais uma vez, ressalto para vocês que o desejo do Senhor para comigo e com você é que a gente seja encorajado com esta palavra a tomar uma atitude diferente. Ore ao Senhor, pergunte como está a sua fé, pergunte se de fato você tem entendido e compreendido a salvação, e se porventura existe algo aí que você considera como algo grave, um pecado não confessado, uma vida insubmissa, volte-se para o Senhor. Ele está olhando para você e dizendo: eu o amo. Amém? O Senhor olha para Esther, o Senhor olha para a Helit, para o bebezinho que está na barriga dela, para o Júlio, para a Marisa, para a Valéria, para a Sara, para a Fernanda, para o Cláudio, para o Marcos, para a Madi. Jesus olha para nós nesta manhã e diz: eu amo você. Vamos lá. Vamos além daquilo que é do seu interesse. Vamos ir além do interesse. E vamos agora abraçar os interesses do Senhor para a nossa vida. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Feche os seus olhos. Farei uma oração por você. Você está de posse do seu esboço aí. Essa semana, tente tirar um tempinho para você pegar o esboço e dar uma rabiscada nele, abrir a Bíblia, ler o texto novamente, pegar os princípios, ler aí as coisas que eu escrevi para você, pensar e meditar nisso. E assim, eu não estou aqui para te convencer de nada, não. Essa parte eu deixo para o Espírito Santo mesmo. Eu só peço a você que realmente use essa ferramenta, né? Uma ferramenta, para que você possa alcançar mais maturidade em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Jesus, por esta manhã. Aqui estão os teus filhos, Pai, e eu me incluo juntamente com eles. Temos sido tão confrontados por uma palavra como essa, Senhor. Mas eu te peço, Jesus, que me ajude, e ajude os meus queridos irmãos a termos uma noção de como está a nossa vida espiritual. Sim, Pai, nós temos um senso de que poderíamos estar fazendo muito mais, e não estamos fazendo, mas às vezes, a questão não é nem de fazer mais, mas de compreender o básico.
o básico acerca da salvação, o básico de permanecer em Cristo, o básico de confessar os pecados, de ter um coração voltado para Ti, de ter um relacionamento com o Senhor. Não é somente o que oferecemos com os nossos braços, mas aquilo que nutrimos ao Teu lado, uma amizade, um respeito, um senhorio do Senhor para conosco. Então nos ajude nesta manhã, Jesus, a meditar nesta palavra, que cada um que saiu do seu lar hoje e veio até esta igreja, se sinta encorajado a prosseguir, não desistam no meio do caminho, mas sejam encorajados a Te servir, Pai, com todo o coração, recebendo o Senhor como Senhor de suas vidas, mas também como Salvador de suas almas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca nos desampara. Temos este exemplo do jovem rico para aprender com seus erros e acertos, e temos o exemplo de Zaqueu, meu Pai, que começou muito mal, mas terminou muito bem, porque entendeu que tudo pertencia ao Senhor. Obrigado por esta manhã, Te louvamos e Te agradecemos, e oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja comigo e com você, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.